Você já fechou um negócio com alguém e semanas depois percebeu que os sinais estavam lá desde o início? Eu sim, e não uma vez. Eu fechei uma parceria com alguém que eu conhecia há anos. Alguém que eu considerava próximo o suficiente para pular as etapas de avaliação que eu aplicaria a um estranho. Afinal, eu o conhecia, sabia quem ele era, ou achava que sabia. Quando a traição veio de um ângulo que eu não monitorava porque eu tinha decidido que não precisava monitorar. E o dano não foi só financeiro. Foi o tipo de golpe que te faz questionar o seu próprio julgamento por um bom tempo. Depois disso, eu fui buscar o que havia errado. Não na outra pessoa, mas no meu processo de avaliação. E foi Maquiavel quem me deu a resposta mais honesta que encontrei. Ele não escreveu para consolar. Ele escreveu para armar. E o que ele documentou sobre os sinais que precedem uma traição em qualquer relação de negócio, seja uma sociedade, uma contratação, uma parceria ou um acordo informal, é o tipo de conhecimento que eu gostaria de ter tido antes de sentar naquela mesa. Nesse vídeo, eu vou te entregar os 3 sinais que Maquiavel identificou como precursores de traição em qualquer negócio. Sinais que estão sempre presentes antes da traição acontecer, que a maioria das pessoas ignora não porque são burras, mas porque estão olhando para o lugar errado. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora e ativa o sininho, porque aqui não tem conselho genérico de autoajuda. Tem análise real, destrinchada sem romantismo. Deixa o like também. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para quem está prestes a cometer o mesmo erro que eu cometi. Agora, uma coisa importante antes de começar. Esses 3 sinais não aparecem isolados. Eles formam um padrão. E quando você aprende a ler o padrão inteiro, você para de ser surpreendido. Vamos ao primeiro. O primeiro sinal é quando a pessoa demonstra mais interesse nos seus recursos do que no seu método. Deixa eu explicar o que isso significa na prática, porque é sutil o suficiente para passar despercebido se você não sabe o que está procurando. Quando alguém quer construir algo junto, quer uma parceria real, o interesse natural dessa pessoa recai sobre como você pensa, como você opera, como você resolve problemas, quais são seus processos, sua lógica, sua forma de tomar decisões. Porque quem quer construir junto precisa entender com quem está construindo. Precisa saber se os métodos são compatíveis, se as visões se alinham, se o processo de trabalho vai funcionar quando a pressão aparecer. Mas quando alguém quer apenas extrair, o interesse se concentra em outro lugar. No que você tem, não em como você pensa. Na sua carteira de clientes, no seu capital, no seu network, na sua reputação, no seu acesso. As perguntas são diferentes. As conversas giram em torno do que você pode colocar na mesa, não de como vocês vão trabalhar juntos depois que a mesa estiver posta. Maquiavel observou esse padrão repetidamente nos acordos políticos da Florença renascentista. Príncipes que chegavam propondo alianças com perguntas que revelavam interesse em recursos específicos, territórios, exércitos, conexões, mas que desviavam quando a conversa migrava para obrigações mútuas, para o que eles entregariam em troca, para como a aliança funcionaria nos momentos difíceis. E ele documentou que esse descompasso entre o interesse declarado e o interesse real era o sinal mais consistente de uma aliança que estava sendo proposta por extração, não por construção. Eu vi esse sinal na parceria que mencionei. As conversas eram sempre mais animadas quando o assunto era o que eu tinha, do que quando o assunto era o que faríamos juntos. E eu interpretei como entusiasmo. Era mapeamento. A pergunta que Maquiavel prescrevia fazer antes de qualquer acordo é direta. Se eu retirasse os recursos específicos que essa pessoa parece mais interessada, o interesse dela na parceria continuaria o mesmo? Se a resposta for não, você tem o seu primeiro sinal. O segundo sinal é quando a pessoa é consistentemente imprecisa sobre suas próprias obrigações, mas extremamente precisa sobre as suas. Esse sinal é mais fácil de observar do que o primeiro, e ainda assim é um dos mais ignorados. Porque quando estamos animados com uma possibilidade, com um negócio que parece promissor, com uma parceria que parece resolvida,
Tendemos a interpretar a imprecisão do outro lado como flexibilidade, como boa-fé, como sinal de que a pessoa não é burocrática, não fica presa em detalhes, está focada no resultado grande. Maquiavel não tinha essa generosidade interpretativa. Ele entendia que imprecisão estratégica é uma das ferramentas mais antigas de quem negocia para extrair, não para construir. Quando você define suas obrigações em detalhes e a outra parte permanece vaga sobre as dela, você não está diante de alguém que confia em você. Você está diante de alguém que está preservando margem de manobra para quando as obrigações se tornarem inconvenientes. A história da política renascentista está cheia de acordos onde um lado cumpria com precisão o que havia prometido e o outro reinterpretava suas obrigações de acordo com o que era mais conveniente no momento. E Maquiavel documentou que essa assimetria raramente era acidental. Era design. Eu experimentei isso de uma forma muito específica. Na parceria que mencionei, eu havia documentado minha parte com clareza. O que eu entregaria, quando entregaria, em que condições. A outra parte concordou com tudo entusiasticamente, mas sempre que a conversa chegava no que ela entregaria em troca, aparecia uma razão para deixar em aberto. A gente resolve isso conforme for andando. Não precisa engessar tudo agora. Confia no processo. Eu confiei no processo. O processo foi a mim. Maquiavel seria implacável nesse ponto. Nunca assine um acordo onde você sabe o que deve e o outro lado não sabe o que deve. Não por desconfiança, mas por arquitetura. Acordos claros protegem ambos os lados. E quem resiste à clareza sobre suas próprias obrigações está sinalizando que prefere a vagueza. E a vagueza sempre serve a quem pretende reinterpretar. Esses dois primeiros sinais já são suficientes para reconfigurar como você entra em qualquer negociação. Mas existe um terceiro sinal que Maquiavel considerava o mais revelador de todos, porque ele não aparece antes do acordo. Ele aparece durante. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não o identifica a tempo. Esse terceiro sinal é a peça final do que Maquiavel chama de arquitetura do poder. E se você quer dominar não apenas esses sinais, mas o sistema completo de defesa contra a manipulação, eu organizei as 21 técnicas dos 5 maiores filósofos no e-book que está na descrição. É o complemento exato para o que estamos vendo aqui. Agora vamos ao sinal mais revelador. O terceiro sinal, e o mais revelador de todos, é quando a pessoa muda o comportamento no exato momento em que o poder da relação se inclina para o lado dela. Esse sinal é o mais difícil de identificar no tempo certo, porque ele requer que você esteja monitorando não apenas o que a pessoa faz, mas como o que ela faz muda de acordo com a posição de poder que cada um ocupa em determinado momento. E a maioria das pessoas não está treinada para monitorar isso. Está monitorando conteúdo, não padrão. Maquiavel tinha uma frase que eu considero uma das mais precisas que ele deixou. Ele dizia que o caráter real de um aliado não aparece quando o acordo está sendo negociado, porque nesse momento ambos os lados precisam um do outro e o comportamento é naturalmente cooperativo. O caráter aparece no primeiro momento em que um dos lados não precisa mais do outro da mesma forma que precisava antes. Na prática, esse sinal se manifesta de formas específicas. A pessoa que era acessível se torna difícil de alcançar, exatamente depois que você assinou o que ela precisava que você assinasse. O tom das comunicações muda sutilmente depois que o recurso que ela queria já foi transferido. Os prazos que antes eram negociados com boa vontade, de repente se tornam intransigentes, quando a posição de necessidade se inverteu. A flexibilidade que era apresentada como característica da pessoa era, na verdade, característica da sua posição de poder naquele momento. Eu vi esse sinal de forma muito clara, mas só em retrospecto. A partir do momento em que a parceria foi formalizada, quando o recurso que a outra parte queria já estava comprometido e saindo da minha mão, algo no comportamento mudou. Não dramaticamente, sutilmente. O tempo de resposta aumentou. O tom ficou um grau mais formal.
As flexibilidades que antes eram dadas automaticamente passaram a requerer justificativa. E eu fui lendo cada uma dessas mudanças isoladamente, como questões pontuais, sem enxergar o padrão. Quando enxerguei, já era tarde para o acordo específico. Mas não era tarde para aprender. Maquiavel prescrevia um teste que eu hoje uso antes de qualquer acordo significativo. Antes de assinar, crie uma situação pequena, onde o poder da relação, temporariamente, se inclina para o seu lado, onde você tem algo que a outra parte precisa e onde você pode legitimamente criar um pequeno obstáculo ou atraso. E observe o comportamento. Observe se a paciência, a cordialidade e a flexibilidade se mantêm quando a pessoa está do lado que precisa, não do lado que tem. Porque esse é o comportamento que você vai enfrentar depois que o acordo estiver assinado e o poder tiver mudado de posição. Quem é genuinamente parceiro se comporta da mesma forma independentemente de quem está em posição de vantagem. Quem está extraindo, muda o comportamento no momento em que a vantagem muda de lado. Sempre, sem exceção, porque o comportamento estava sendo calibrado pelo interesse, não pelo caráter. Então aqui está o que Maquiavel entendeu sobre traição em negócios, que a maioria das pessoas só aprende depois de pagar o preço. A traição raramente é um evento. É um processo. E esse processo tem sinais. Sinais que estão presentes antes do acordo, durante a negociação e nos primeiros movimentos depois que o acordo é fechado. Mais interesse nos seus recursos do que no seu método. Imprecisão estratégica sobre as próprias obrigações, enquanto as suas são definidas com precisão. E mudança de comportamento no momento em que o poder se inclina para o lado da outra pessoa. 3 sinais. Lidos em conjunto, eles formam um retrato do que está sendo construído. E quando você aprende a ler esse retrato antes de assinar, você para de fechar acordos que já nasceram tortos. O mundo dos negócios não pune os desonestos com a frequência que deveria, mas ele pune consistentemente os que entram despreparados. Se você quer o mapa completo, as 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado estão reunidas no e-book que está na descrição. Não é leitura para se sentir melhor, é leitura para negociar melhor, para escolher melhor, para proteger o que você construiu. Agora me conta nos comentários. Você já ignorou um desses sinais e pagou o preço depois? Eu leio cada resposta. E as histórias que chegam aqui me mostram que esse conteúdo está chegando nas pessoas certas, na hora certa. Se você ainda não está inscrito no canal, corrige isso agora e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, jogador. Aprenda a ler o tabuleiro antes de mover a peça.